Você que gosta de Digimon conhece os Death Generals? Eu só penso em japonês, Death General. Mas tá. Vocês conhecem os Death Generals, ou Generais da Morte? Um dos grupos de Digimon, inclusive um grupo de Digimon Cross Wars, ou Digimon Fusion para o ocidente. Você conhece? Você sabe em que eles são baseados? Quais são as inspirações? Ou quais são os propósitos dele? Se você não sabe, fique aqui no vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje decidi falar sobre mais um grupo de Digimon. Dessa vez eu vou falar sobre Death Generals. É muito estranho falar isso em inglês, mas tá, vou falar sobre eles, então vamos lá. Bem, primeiramente, quem são? Os Generais da Morte, como fica em português mesmo, vai ter que colocar pi no vídeo, né, muitas vezes, porque enfim. É um grupo de Digimon que foi feito, pelo que eu vi, eles foram feitos no lançamento ali mesmo do Cross Wars, na época do Cross Wars, quando foi feito. São generais dos níveis Perfeito ou Mega, ou seja, Kanzentai e Kyukyukutai, que servem ao exército de Bagura. É muito estranho falar em português, porque em japonês faz sentido, mas em português não faz, esses nomes ficam estranhos. Baguramon é um general supremo lá na história, que quer fazer com que o Digimundo seja totalmente reconstruído. E quando ele consegue juntar os códigos das áreas do Digimundo, em toda a parte lá, que ele consegue roubar tudo da equipe boazinha, vamos dizer assim, na Cross Heart, ele tenta refazer as coisas e divide em várias áreas. Essas áreas, no caso, são 7 áreas, cada uma delas tem um general. E esses generais são os pilares para o exército dele, para ele adquirir os poderes que ele precisa para poder fazer a revolução universal que ele quer fazer no D5, que é o dia da destruição geral do Digimundo, que eles estão marcando. Ele está juntando energia suficiente para poder fazer essa revolução geral que vai ter que destruir o Digimundo, destruir o mundo humano para poder juntar e formar um só, enfim. Loucura! É todo um caos generalizado. Mas nesse caso, eles seguem essa lógica de ter 7 áreas e 7 Digimons. Então eles compõem um grupo que são os generais da Mas quem são eles? Que cada um deles é? Bem, primeiramente, pelo que eu vi, 7 generais. O primeiro, eu já acho peculiar ser 7, né? 7 para o cristianismo, basicamente, é o número da perfeição, ao qual que são os 4 pontos cardeais, a representação dos 4 pontos cardeais, mais os 3 pontos de Deus, né? Os pontos celestes, Pai, Filho e Espírito Santo. Estão juntando, formando 7. Então, já ser um número já místico assim, provavelmente, foi uma das coisas que foi escolhida para poder compor um grupo. Um grupo que remeta à perfeição, mesmo que seja uma perfeição da ruína, vamos dizer assim. Além do mais, como são 7, decidiram fazer 7 os dias da semana, usando eles os nomes em japonês. E aí, com o passar da explicação, eu vou dizendo que cada um deles é, porque os nomes em japonês, dia da semana em japonês, são baseados em elementos e astros. Não só em astros para algumas línguas, como é para algumas línguas como o espanhol, por exemplo, e não tem numerais como a gente português, né? Terça, quarta, quinta, sexta. Então, enfim, vamos começar. O primeiro deles, eu vou começar pela segunda-feira, que para o japonês é Getsuyobi, no caso seria a lua. Quem é que representa a lua nesse caso é Neo Vandemon ou Neo Myotsumon. Ele é um Digimon do nível Mega. O atributo dele é vírus. Ele basicamente é um Digimon que ele fica observando os seus inimigos da sombra e fica manipulando as situações para que ele tire vantagem sobre aquilo. O anime, né, lá no Digimon Cross Wars, ele tá tentando adquirir vida eterna, porque ele é inspirado em vampiros em geral. Só que aí, para ter um contexto um pouco diferente, o que ele quer fazer é o seguinte: ele começa a absorver Digimons para que o corpo dele seja regenerado toda vez que ele leve um dano. Os dados que ele usa para regenerar o corpo dele sejam um desses Digimons que ele absorveu, que no caso é Lopmon, atrás de um Lopmon sagrado que vai dar para ele a vida eterna. Então ele busca isso. E ele não tá nem aí se ele vai acabar aniquilando uma civilização inteira, os Digimons todos daquela área. Ele praticamente não expressa sentimentos e ele usa todas as artimanhas que ele precisar, seja atacando diretamente usando sua força bruta ou pelas sombras
sombras controlando as situações. O exército dele é o exército dos mortos-vivos. E ele, como eu falei, o elemento que ele representa é a lua. O próximo, Dorubikmon, ele também é nível Mega. Esse aqui eu achei um pouco estranho. Ele vai representar, nesse caso, a terça-feira, Kayobi, que nesse caso é o fogo. O atributo dele também é vírus. E a descrição dele é que ele é basicamente um guerreiro que tem muita força, muita velocidade e se adapta ao combate. Tudo que ele for vendo ali, ele vai analisando o campo de batalha e agindo. E ele sempre vai atacar tentando destruir. Dizem que ele tem uma espada de fogo que aumenta a força de acordo com a fúria que ele tem. Então, quanto mais irritado, quanto mais raivoso ele estiver, mais forte ele vai ser, mais dano ele vai causar. E o que ele gosta de ver, de fato, é a destruição. Pelo que eu vi, ele é basicamente um dragão. O exército que ele comanda é um exército dracônico, né? E o nome dele provavelmente venha de Dornog, em irlandês, que significa pequena pedra. Fazendo uma referência, talvez, a Excalibur, a espada na pedra, né? A espada na pedra. Eu acho um pouco forçado, mas se você olha pro design dele, você vê que parece que os espinhos do corpo dele são coisas que estão encravadas mesmo nele, um negócio assim, mais afiado que tá encravado ali, e ele usa uma espada como arma de batalha. Então talvez seja ali uma referência. O corpo dele parece muito uma armadura, né? Um guerreiro lá com armadura e vários espinhos e tal. Talvez uma associação também ao modo Berserker, que é uma coisa nórdica, mas enfim, fica ali naquela região, provavelmente alguma coisa inglesa, né? Tanto um pouco celta quanto um pouco nórdica, ali essa inspiração. O próximo Digimon é Splashmon. Esse eu fiquei chocado quando eu descobri que ele é nível perfeito. Porque assim, em Digimon Cross Wars, eles pegam essa coisa de evolução e rasgam, tá ligado? Mas o enredo é maravilhoso, então eles conseguem reconstruir de um jeito que funciona. Pelo menos pra mim funciona, é uma das temporadas que eu acho uma das melhores. Acho ela excelente, realmente. Essa questão de evolução, pra quem já acompanhava, fica um negócio meio assim... E isso aqui, né? No caso do Splashmon, ele é nível perfeito. Aí você faz, pô, nem Mega ele é. Mas ele é, assim, perigoso. O elemento dele é água, por isso é associado à quarta-feira, Suyobi. O atributo dele também é vírus. E a descrição dele é basicamente flor de lis pro Pokémon, né? Furadari, que é Lissandre, em português é Lissandre. Que é assim, ele é belo demais, ele é lindo demais, mas ele é, vamos dizer assim, ele é esguio, né? Ele pode ser um espião, porque como o corpo dele é feito de água, ele pode se transformar e assumir a forma de humanos ou Digimon que ele quiser. Então ele pode ir lá causar uma guerra civil ali numa situação para ele poder tirar vantagem e se beneficiar com aquilo. Ele tem uns espíritos que ele pinga assim, chamado de Dripping, que cada um deles tem uma cor diferente e faz coisas diferentes, mas normalmente é associado a alguma espécie de ataque. Seja envenenamento, paralisia, explosões, alguma coisa. Ele fica fazendo isso. Por causa dessa arrogância dele, ele não gosta muito de interagir com os outros e trata todos os inferiores a ele, até quando ele comanda algum exército, como não belos e indignos, sabe? Como se fossem sujos. E por isso ele se recusa a fazer algum tipo de serviço. Não que espionagem, causar uma guerra civil não seja já uma coisa suja. Mas enfim, ele não gosta muito. E também ele tem a outra forma, o Suitora, o tigre d'água. Ele se transforma num tigre d'água, só que ele é horrendo e ele fica gotejando, como se estivesse caindo e tal. E ele ataca as pessoas dessa forma. Por causa da feiura que é essa forma, ele evita assumir essa forma, a menos que ele precise muito. Então ele só vai assumir aquela forma quando ele não consegue fazer mais nada e que ele está ali para realmente destruir tudo, avassalar tudo de uma vez. Porque para ele é indigno alguém olhar para aquela forma tão horrorosa, pensei em japonês de novo, dele ali. Então ele não faz isso com frequência. A inspiração dele é basicamente, na forma normal, é um humanoide feito com água, então os cabelos dele também são meio de água e tal. Mas a forma de tigre dele me lembra muito o Baitu, que seria basicamente o tigre branco chinês da mitologia chinesa, dos 4 pilares. Inclusive Digimon também tem outro, que é Baitu-Plumon, por causa disso. Então Baitu é a inspiração, mais o quesito água, para ele poder ficar um pouco diferente do Baitu-Plumon original, né? Então aí, mitologia chinesa é a inspiração. O próximo é Zanierumon. Eu gosto do nome dele, eu acho legal. Ele é da forma Kanzentai, ou seja, ele é perfeito. O elemento dele é madeira, por isso ele é associado à quinta-feira.
Ele não é atributo de vírus, ele é atributo de data. A descrição dele basicamente diz que ele é um estrategista. Ele faz estratégia de tudo que é jeito, analisa muito o terreno, o inimigo, o território como um todo, usa muitas armas a depender do que ele tenha. Espionagem, golpes rápidos, golpes furtivos, golpes de giro, golpes avassaladores, ele tem vários tipos de armas e várias formas de atacar. Inclusive, se for necessário, até eliminar aliados, ele elimina, né? Então ele usa de tudo que é tipo de estratégia e é considerado um bom estrategista. A inspiração dele, inclusive, é baseada em Zamiel, porque o nome dele é Zamierumon, né? Zamiel, pelo que eu vi, porque assim, eu sempre olhei pra ele e fiz assim, isso aqui ou é celta ou é saxônico, no máximo, né? Porque você olhar pra ele, realmente é uma coisa ali associada a um Stuart Tag, associada a um Robin Hood, mas enfim. E aí acontece, ele é baseado num caçador demoníaco de uma ópera alemã, chamado Franco Atirador. E é uma figura que é uma entidade da floresta que sela acordos com pessoas que têm desejos egoístas. Então ele é basicamente uma força do mal ali, um espírito do mal que usa artimanhas ali. E dizem que ele é, como eu falei, um caçador. Então, enfim, já associa aí, é bem direto. O próximo Digimon é Oregumon. Ele é nível Mega, Kyukyukutai. O elemento dele é o metal, por isso ele é associado à sexta-feira. E o atributo dele também é diferente, ele é vacina. Ele é um Digimon bem forte, grande, robusto e que é glutão a respeito de metais. Ele quer comer muitos metais para fortalecer o corpo dele e a armadura dele. Você é doido? Né? Associando a questão de comida e os vikings, os nórdicos aí. Mas a associação não para por aí, tá? Ele tem 2 baús nos ombros, do lado direito e do lado esquerdo, cada um recebendo uma entidade diferente. Enquanto no lado direito é Jormungandr, que está ali presente, no lado esquerdo é Surt. E ele usa como armadilha especial, vamos dizer assim. Quando os machados dele não conseguem mais fazer efeito, ele abre esses baús para usar como um ataque especial que não estão esperando. A inspiração dele é em Oleg of Novgorod, que é um dos nórdicos que está envolvido com a fundação do povo Rus, que é o povo eslavo ali da Rússia, que tem a parte que é nórdica, né? Mas ele basicamente é um viking, e esse povo, esse cara, Oleg, ele era um nórdico, ele era um viking, tá? Então, ali tá tudo ali, a parte do Jormungandr, Sur, tá tudo ali baseado na mitologia nórdica. O próximo é Guravmon. Esse aqui eu também me surpreendi porque ele é perfeito. O elemento dele é terra, por isso ele é associado ao sábado. O atributo dele é vírus, assim como nos outros. E a descrição é basicamente que ele é um estrategista formidável, mas nesse caso, diferente de Zamierumon, que tá ali para atacar e vencer, Guravmon, ele vai atacar e vai testar o que ele tá a fim de testar. Ele quer ver se tal coisa vai causar sofrimento ou como vai ser o sofrimento. Ele gosta de brincar com as pecinhas, mesmo que acabe brincando também com seus aliados. Então ele fica ali usando como se estivesse jogando um jogo como se fosse xadrez. O exército dele são bestas divinas, que ele costuma usar em sua maioria. E ele também usa, como o próprio nome sugere, gravidade para alterar o curso da batalha ou para causar alguns estragos. Ele gosta de pôr em prática ali os planos dele que tá com humor de fazer. É uma doidice. A inspiração dele, basicamente, ele é um humanoide e tem as partes do corpo alteradas, mãos grandes, os dedos meio torcidos, algumas partes do corpo retorcidas, como se fosse um cientista que gosta de testar, por isso essa estratégia de testar, né? Ele gosta de testar a gravidade. E aí, como reflexo disso, o próprio corpo se tornou retorcido. Provavelmente é uma referência ao poder dele e não necessariamente a alguma coisa do nosso mundo. Eu não encontrei alguma outra referência que seja suficiente. E por último, agora, inclusive, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E ó, se quiser assistir mais coisa de Digimon, tem aqui no canal, tem pouco, mas tem, assistam, tem outras coisas também. E vou fazer mais vídeos de Digimon, como eu já tinha prometido. Bem, o último agora é bem óbvio, é Apolomon Whispered. Ele é nível Mega, o elemento dele é o Sol,
né? Por isso ele é referido a domingo, né? Nichiyobi. Eu nem falei a versão nome em japonês dos outros, mas tá. Nichiyobi. O atributo dele é vírus, diferente da forma original dele, tá? A descrição é basicamente que o Apollomon original sofreu um bug. Teve um bug ali nele que fez com que ele se alterasse completamente. A chama dele saiu da chama de cor normal ali vermelho, laranja, para uma chama azul, tendo mais poder e mais intensidade. Mas ao mesmo tempo faz com que ele perca a precisão. Então, é aquela coisa, eu tenho mais poder, mas a minha mira é uma porcaria. Será que vale a pena realmente? Tudo isso alterou a percepção dele de justiça, de honra e de coisas do tipo. Se tornou um ser sombrio e que não tenha muito propósito. Inclusive, na descrição fala que as motivações dele são desconhecidas, tá? E ele fica com essa sensação de, o tempo inteiro, de dupla personalidade. Enquanto tem essa que quer o caos, a destruição, a outra que quer justiça, quer honra. E fica nessa briga eterna. Inclusive, o arco dele em Cross Wars é muito bom, do começo ao fim. A inspiração, como o nome já diz, né, ele é baseado em Apolo, deus grego do sol, e talvez por Apolo ser gêmeo, justamente por causa disso que eles botaram como dupla personalidade nesse caso aqui. Ou seja, a referência inteira à mitologia grega. Leão pode ser associado diretamente ao sol, porque já associam mesmo por vida, mas existem outras justificativas, só que aí eu prolongaria o vídeo demais. Enfim. É isso, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, e se não sabem o que escrever, vamos de Fusion. E é isso, valeu!